Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ariel, sou aluno do IFET Barbacena e hoje, juntamente com os alunos João Vitor, Felipe e Maíra, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutivo dos peixes. Nossa aula é referente à disciplina de Anatomia e Fisiologia Animal, ministrada pela professora Renata Vitarelli. Dentre os assuntos que serão abordados estão as estruturas anatômicas dos aparelhos reprodutivos de machos e fêmeas dos peixes, como também sua fisiologia, o ciclo estral dos peixes, os hormônios responsáveis pela sua reprodução, seu manejo reprodutivo, principais raças de interesse zootécnico e algumas curiosidades. Os peixes são organismos pertencentes ao filo Chordata. Dentro desse filo, nós temos várias classes. Nós vamos abordar primeiro um pouquinho sobre os peixes sem mandíbula, que são as classes Myxine, feiticeiras, e Petromizontida, que são as lampreias. Como características dessas espécies, nós temos sexos separados e a fertilização é externa. Ovos grandes em nenhum estágio larval para as feiticeiras e ovos pequenos e um longo estágio larval na forma de amocete para as lampreias. Nesta figura, nós podemos ver em destaque características da anatomia interna e externa de uma feiticeira do Atlântico. É importante destacar que muito pouco se tem conhecido sobre a biologia reprodutiva da feiticeira. Nesta imagem, nós temos mostrando o ciclo de vida de uma lampreia marinha, que ela está confinada à água doce. Então, nós temos o estágio parasita em lagos, a reprodução ocorre em riachos, são depositados os ovos, a larva se desenvolve na forma de amocete. Esse amocete sofre metamorfose até chegar à fase adulta, ocorrendo a migração em direção a lagos e finalizando o ciclo. Dando continuidade, nós temos a classe dos condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Nós temos duas subclasses, que é a subclasse Elasmobranche, que é dos tubarões e raias, e a subclasse Holocephali, que é das quimeras. Então, as características gerais da classe dos condrictes são sexos separados, a fecundação é interna através de clásperes, que são órgãos de fecundação interna masculinos. O sistema de vida é ovíparo ou vivíparo. O embrião da espécie de vivíparo é nutrido pela placenta ou saco vitelínico, ou ocorre o canibalismo. Não tem nenhum estágio larval. Nós temos aqui em destaque a anatomia externa e interna de um cação bagre macho. Na figura superior, nós temos em destaque o clasper, que é a estrutura de fecundação interna. E na figura de baixo, nós temos em destaque em roxo o testículo. Tendo os tubarões como os representantes daquela subclasse, nessa imagem aqui a gente tem a fêmea mostrando sua anatomia interna. Aí nós temos a ovária, trompa uterina, o saco vitelínico, o útero e um embrião representado. Mais embaixo, o macho, nós temos os testículos, o duto testicular, o saco de esperma, a vesícula seminal e externamente ao corpo do animal o clasper. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os peixes ósseos, que é da classe dos osteites. Aí nós temos a classe dos actinopterigi, que são os peixes de nadadeiras raiadas.
E dentre as características desta classe nós temos sexo normalmente separados, muitos são hermafroditas e alguns se reproduzem assexuadamente por partenogênese. A fertilização normalmente é externa, em alguns casos é interna. São ovíparos ou vivíparos e os embriões das espécies vivíparas são nutridos pela placenta ou saco vitelínico. O estágio larval normalmente é muito diferente do adulto. Nesta imagem, nós temos a anatomia interna de uma perca amarela fêmea, que é um peixe teleósteo de água doce. E nós temos, para destacar aqui, a estrutura rosada, que é um ovário. Ainda dentro dos peixes ósseos, nós temos a classe Sarcopterídea, que são os peixes de nadadeiras lobadas. Dentre suas características, nós temos sexos separados, com fertilização externa, no caso de peixes pulmonados, ou interna, referente aos selacantos, eles são ovíparos. Aqui, de forma meramente ilustrativa, nós temos na parte superior os peixes pulmonados e suas regiões onde são encontrados, e na parte inferior os selacantos, que é um animal marinho sobrevivente de um grupo de peixes nadadeiras lobadas, bem antigo, né, que floresceu há cerca de 350 milhões de anos. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo estral e os hormônios responsáveis pela reprodução dos peixes. O período reprodutivo dos peixes é conhecido como a piracema. Ela vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro do ano seguinte. Nesse período, normalmente, eles se deslocam grandes distâncias para se reproduzir. Algumas espécies podem chegar a nadar mais de 2.000 quilômetros até atingirem as nascentes. E essa movimentação ela afeta toda a fisiologia reprodutiva dos peixes e desencadeia diversas alterações hormonais essenciais para o preparo da reprodução. A reprodução dos peixes se repete ao ano e isso evidencia a expressiva influência sazonal no processo de maturação das gônadas e na sua reprodução. E essa estreita relação também com os sinais ambientais, elas asseguram que a eclosão dos ovos e o desenvolvimento larval ocorram sempre em épocas e condições favoráveis ao desenvolvimento deles. Com o progresso do ciclo reprodutivo, as gônadas elas acumulam espermatozoides ou os ovócitos vitelogênicos, até que alcance o seu pico no momento da reprodução. Os fatores endógenos de regulação da dinâmica reprodutiva, eles dependem dos hormônios. E os exógenos, eles dependem de fatores abióticos, que são sazonalmente variáveis. Dentre os fatores ambientais, nós podemos citar a chuva, a temperatura e o fotoperíodo, que atuam no hipotálamo dos peixes, levando à produção de fatores liberadores das gonadotrofinas, e assim elas estimulam a liberação de hormônios gonadotróficos e a produção dos esteroides. Os hormônios reprodutivos dos peixes. Assim como em outros vertebrados, o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas trabalham na regulação para o desenvolvimento reprodutivo dos peixes. A produção dos hormônios inicia-se com os estímulos ambientais. Assim, durante o período de reprodução, ocorre a liberação da daxpeptina por regiões do encéfalo, incluindo o hipotálamo. A axpeptina estimula a produção e a liberação do hormônio liberador das gonadotrofinas pelo hipotálamo. Ele, após ser secretado, estimula a adenopófise na produção e liberação das gonadotrofinas, o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, LH. Através da circulação sanguínea, o FSH e o LH chegam às gônadas e estimulam a produção de hormônios esteroides sexuais, andrógenos, estrógenos e prostágenos. Eles são responsáveis por promover a maturação sexual. Os esteroides gonadais agem na diferenciação gonadal e manutenção dos tecidos somáticos e na gametogênese.
comportamento reprodutivo e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários também são estimulados por esses hormônios. E as espécies que apresentam cuidado parental apresentam ação prolongada desses esteroides. Existem também os hormônios reguladores, os neuropeptídeos, como a dopamina e o hormônio inibitório de gonadotrofina. A dopamina é um neurotransmissor que inibe a secreção de gonadotrofinas e ao atuar diretamente em receptores das células da hipófise e atua indiretamente nos receptores das gonadotrofinas das terminações nervosas da neurohipófise ou nos neurônios secretores, bloqueando sua liberação. Por outro lado, o inibidor de gonadotrofina, ele exerce uma função neuromodulatória nos neurônios produtores e atua diretamente sobre a hipófise, inibindo a síntese de liberação de gonadotrofinas. Nas fêmeas, o estímulo inicial é praticamente exclusivo do FSH. Ele é responsável pelo crescimento do ósito e desenvolvimento folicular. O FSH ele estimula a síntese de aromatase pelas células da granulosa e converte a testosterona produzida pelas células da teca em estradiol. E o estradiol estimula a síntese hepática de vitelogenina, que é responsável pela vitelogênese ou o acúmulo de vitelos no ósito, ocasionando o crescimento dos mesmos. Na segunda fase, conhecida por maturação final, o LH é a gonadotropina mais importante. Ele estimula as células foliculares a produzirem o progestágenos, que é conhecido por hormônio indutor da maturação. Ele se liga aos seus receptores na superfície citoplasmática do ósito, promovendo a formação e a ativação citoplasmática do fator promotor da maturação. Vários processos são desencadeados pelo MPF, entre eles a quebra da vesícula germinativa, retomada da meiose, condensação cromossômica, formação do fuso e a liberação do primeiro corpúsculo polar, caracterizando a maturação final. Quando a maturação finalmente termina, ocorre a ovulação e os oócitos são então liberados nos folículos. As prostaglandinas também exercem importante papel na maturação final e na ovulação em muitas espécies de peixes. Nos machos, o FSH é responsável, através das células Sertoli, pela proliferação espermatogonial, que representa a primeira fase da espermatogênese. Ao mesmo tempo, o FSH ativa os receptores presentes nas células de Leydig. É a principal célula esteroidogênica do testículo, estimulando a síntese e secreção de andrógenos. Nessa fase inicial, a testosterona é o principal andrógeno produzido nos testículos dos peixes e possivelmente auxilia no apoio à fase proliferativa, porém de forma indireta, prevenindo a apoptose das células germinativas durante as primeiras divisões celulares. Essa atividade esteroidogênica do FSH é uma particularidade dos peixes e se pronuncia com o avançar da meiose. Próximo da maturação final, com a espermiogênese e liberação dos espermatozoides no lúmen dos túbulos seminíferos, outro andrógeno ainda mais potente em ativação de receptores apresenta-se em altos picos plasmáticos. Assim como nas fêmeas, a progesterona desempenha funções durante a maturação final, estimulando a meiose, espermiogênese e hidratação dos espermatozoides. Nessa fase de liberação de sêmen e acasalamento, o LH é a principal gonadotropina circulante e apresenta um feedback positivo com a testosterona e a cetotestosterona. Após a desova e encerramento das atividades reprodutivas, tanto o FSH quanto o LH e os esteroides sexuais retornam aos seus níveis basais, que em muitas espécies de peixe significam valores nulos ou indetectáveis. Abaixo seguem dois esquemas, simplificando esse processo, né, iniciando com os estímulos ambientais, todo esse processo da liberação hormonal. E ao lado tem a comparação entre os órgãos endócrinos, entre os humanos e os peixes. Dando continuidade ao trabalho, vou falar sobre o manejo reprodutivo. Para melhor desempenho, o ambiente deve ser adequado, como o pH deve ser em torno de 6,5 a 9. Recomenda-se que a densidade seja de 2.500 kg de peixe por hectare.
a temperatura de 25 a 28 graus Celsius, oxigênio dissolvido em torno de 3 mg e o nível de amônia é variável. Já o desempenho reprodutivo na nutrição animal tem como função a oferta de alimentos de boa qualidade e quantidade antes do período reprodutivo e durante. O período de acúmulo de vestígio também é essencial para a alimentação. E quando se aproxima da desova, o consumo diminui, procuram locais mais calmos. A ração deve ser de boa qualidade, tendo uma grande concentração de proteína, lipídios e favorecendo a condição hormonal e também vitamina E, para o aumento da taxa de fecundidade. Há manejos que proporcionam estresse do animal, sendo necessária uma adaptação. Com isso, pode ser originado de várias situações, como o estressor químico, físico e por percepção. Desse modo, irá gerar respostas primárias, secundárias e terciárias. Os reprodutores podem ser identificados através da concentração hormonal e também do encaminhamento das inseminações. Podem ser identificados também por meio das marcações como a chipagem, retirada parcial da nadadeira, como podem ver nas fotos. Marcação a frio, que é feita por meio de uma queimadura a frio e também mecânica colocando brinco. E a escolha de reprodutores irá depender da espécie do peixe e também do sucesso da desova. Pode-se observar as características da fêmea que tem um abdômen desenvolvido e macio, papila urogenital elevada e rosa e também orifício urogenital levemente aberto. Já o macho, com a massagem abdominal, libera uma pequena quantidade de sêmen. Alguns peixes podem reproduzir sons. Alguns também têm a presença de espículas em nadadeira anal. Deve-se ter o cuidado no transporte e manipulação, como pequenas quantidades de peixe na rede, água mais salinizadas, os peixes não devem ser arremessados, colocar em sacos plásticos, dentre outros. Boa tarde, meu nome é João e hoje vou falar sobre as principais raças de interesse zootécnico, além de algumas curiosidades sobre o peixe. A piscicultura é uma das atividades que mais se desenvolve atualmente no Brasil. Os pontos principais deste avanço é que nosso país é um país rico em recursos hídricos. Além de ter um clima favorável para essa atividade, ele possui uma grande diversidade de espécies nativas, com um potencial econômico muito alto. Os estudos desse interesse têm um enfoque voltado a obter dados relevantes sobre as exigências nutricionais dos peixes nativos, considerando que cada espécie tem a sua particularidade, para então assim favorecer um desempenho produtivo no sistema de criação. Os estudos têm como objetivo principal as exigências de proteína, as exigências nutricionais em geral, tanto como exigência de fibra, vitaminas, minerais, com as suas relações nutricional dos peixes. Como eu falei no slide anterior, e como é possível ver por este gráfico, o crescimento da produção de peixe é realmente uma atividade que vem crescendo ao longo dos anos no Brasil. E é assim, então, a gente consegue compreender o porquê dos estudos sobre as exigências nutricionais dos peixes, pois, além de ser uma atividade rentável economicamente, acaba trazendo uma diversidade ecológica muito grande para o nosso país. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as raças mais populares, tanto de águas salgadas quanto de água doce. Bom, em águas salgadas temos o robalo e o linguado. O robalo é uma aposta da piscicultura marinha nacional. É uma espécie que é presente em toda a costa do Atlântico, desde a Carolina do Norte nos Estados Unidos até o rio Mampituba em Santa Catarina. O linguado tem um alto valor comercial e vai apresentar ótimas características para a piscicultura. É uma espécie bastante promissora aqui no Brasil. Tem uma tolerância a diferentes faixas de temperatura e salinidade. Em águas doces, temos a tilápia e o lambari. A tilápia é um peixe que apresenta mais de 10 variações nesse habitat, chegando aos 4,3 kg de peso e 60 cm de comprimento. É uma espécie nativa da África, mas que atualmente é presente no mundo inteiro.
No Brasil, ainda é proibida nos estados da Bacia Amazônica a criação da tilápia, mas ela é largamente produzida em todas as outras regiões do país. E vamos ter também o lambari. O lambari é conhecido também como sardinha de água doce, ou lambari do sul. Vai ser um peixe pequeno e não passa dos 10 centímetros. E ele é muito conhecido aqui na nossa região. Como vimos que a tilápia é produzida em larga escala aqui nas regiões do nosso país, em Minas Gerais, um dos crescimentos mais consistentes da produção de peixes vai ter o destaque da tilápia, que em 2017 atingiu um total de 27.579 toneladas da produção deste peixe. Agora vamos a destaque algumas curiosidades, começando pelo hermafrodismo, que é dividido em duas categorias, o simultâneo e o sequencial, que o simultâneo, que até o momento ele é observado apenas em espécies marinhas, vai ser quando o indivíduo apresentar nas gonas porções tanto masculinas quanto femininas. E durante o período reprodutivo, o peixe ele vai se comportar ou como fêmea ou como macho, de acordo com o que o ambiente ali necessite. Temos também o sistema reprodutivo sequencial, que é quando o peixe nasce com apenas um tipo de gônada, e aí durante a necessidade dele lá, ele vai conseguir desenvolver ou a feminina ou a masculina, o que ele estiver precisando. Temos também a promiscuidade, a poligamia e a monogamia. Na promiscuidade, vai ser quando cada espécie vai procurar casar com a maior quantidade de indivíduo possível, do sexo oposto, para então assim garantir a continuidade da sua espécie. Essa reprodução ela vai ocorrer geralmente em peixes que são migradores. Temos também a poligamia, que é dividido entre poligínicos e poliândricos. Nos poligínicos, vai ser quando um macho quer casar com várias fêmeas. E nos poliândricos é o inverso, quando uma fêmea pode casar com diversos machos. E temos também a monogamia, que vai ser quando o indivíduo ele vai escolher o seu parceiro até o final do período reprodutivo. E esse peixe ele vai apresentar um cuidado parental muito desenvolvido. Ainda em curiosidade, vamos falar um pouco da qualidade ou quantidade, que é dividida em 3 categorias: a do equilíbrio, a oportunista e as sazonais. Bom, na estratégia de equilíbrio, o peixe vai prezar pela qualidade da ninhada. Então, ele vai produzir um número menor de descendentes a partir de um ovocito maior, que vai desenvolver alevinos maiores e mais aptos para sobreviver no ambiente. Nos peixes oportunistas, o peixe ele vai esperar a condição do ambiente esteja favorável para ele poder desovar. E geralmente vai ser durante as épocas de chuva e maior quantidade de alimento na água. Essa espécie ela vai ter uma maturidade sexual precoce. Então vai ter ovocitos pequenos e vai desovar em grande quantidade. E temos também as sazonais, que vai ser quando possui um período reprodutivo que vai possuir um período reprodutivo curto e sincronizado com a dinâmica dos rios. Os peixes eles vão utilizar a estratégia para acumular energia para desovar em grande quantidade e com ovocitos pequenos, no local e momento apropriado para que se tenha o sucesso da ninhada.